Você viu o eclipse ontem, olha? Não vi nada. Não viu nem a lua. Não vi nem a lua, quanto mais o eclipse, né? Tá nublado, né? Eles estavam anunciando, né? Na televisão estava falando. Pô. Só que da forma que eles falam lá, não é. Eles falam que o eclipse da lua é a sombra da terra. Se ele souber direitinho, então a ciência tem mais facilidade de entrar, pegar tudo. Tá? Porque é duro se ele fazer isso. Porque se ele pegar, ele vai embora. Né? Porque vê as experiências que eles fazem, então já tem mais. Aí tem mais facilidade do que quem é evangélico, que é bitolado só numa coisa só e daqui não sai, daqui ninguém me tira. Aí vai para as classes inferiores mesmo. Aí como a ciência, não, se mostrar e provar para ele, o próprio livro que vai provando, tem que deixar a pessoa ler. Aí ele vai lendo e ele mesmo vai tirando as conclusões dele, com base na bagagem que ele tem, né? Aí vai pegando e se afirmando. Como aquele Nelson Bacaro. Então o cara quando pegou no livro, foi duro para ele pegar, mas quando ele pegou, saiu até dando aula. Porque ele já tinha uma bagagem artificial, né? Das experiências. E hoje ele está bem. Ele gasta, senão ele ia para as classes inferiores. Mas ele não, depois que ele começou e sentiu as provas e a comprovação, né? Aí pegou firme mesmo. Aí ele ficava nas palestras dele, ele ficava caçando coisa para fazer o povo entender, não magoar o povo. Então ele teve esses cuidados, e tudo isso aí também é virtude racional. Facilitou muito para ele. Hoje está bem. Hoje ele está bem. Então o eclipse não é como a ciência fala aí. Os primeiros corpos carbono, os primeiros da formação, da apuração do Sol, esse que formou os corpos carbono. Alguns desses corpos carbono deu causa à Lua. Alguns, um pontinho lá, e deu causa à Lua. É com as virtudes da deformação, com a virtude da planície da resina, que acumulou nesse pequeno corpo carbono que deu lá, formou a Lua, mas sem quarto. Então, aquelas virtudes da ave, as virtudes da planície da resina, na sétima eternidade, acumulou naquele pouquinho de corpo carbono que tinha e soltou do Sol. Aí deu causa à Lua, sem os quartos. E os quartos da Lua são as virtudes da deformação da água e da terra, que eu já fui mais tarde, os quartos da Lua. Então o corpo carbono, você vê tudo partindo do Sol. O Sol é o astro rei. Então, os primeiros corpos carbono do Sol, ele foi acumulando, aí depois a luminosidade do Sol vai descendo, e esse outro corpo carbono vai descendo lentamente. Depois ele fica dando volta ali. Então ele aproxima, onde não tem luminosidade do Sol, ele aproxima. Aí escurece. Ele é que faz a noite, esses corpos carbono. Agora, de 7 em 7 meses, alguns se desprendem, e saem fazendo também a volta. Onde ele passa na frente do Sol e da Lua, dá o eclipse. De 7 em 7 meses. Aí depois que ele dá a volta, se junta novamente, aquele corpo carbono maior. Aí outros lá na frente se desprendem. E assim vai. Então juntou o grupo maior. Mas sempre assim, de 7 em 7 meses. Então geralmente está no mês de agosto, fevereiro. Mês de agosto, mês de fevereiro. Geralmente está isso aí. De 7 em 7 meses. Então esse que faz o eclipse. São os corpos carbono. O corpo carbono ele sai como se fosse um escapamento. A energia do Sol elétrica
ela vai distanciando do sol, vai se deformando. Vai esquentando. Quanto mais deformada, vai esquentando, vai descendo. Aí vai formando as ondas de calor do sol. Essa é a deformação. E a outra parte, em vez de descer, desce pelo outro lado. Aí dá causa aos corpos de carbono. Novos corpos de carbono. Aí ele vai descendo lentamente e se junta no grupo maior. Então esses corpos de carbono é que faz a noite. Aí ele faz, mas só aqui. Agora o único que passa por embaixo da Terra é o Sol. Então, e esse fica assim. Esses corpos de carbono têm vida própria? Sim, porque tudo é vida. Uma coisa transforma em outra. E o que se transformou é uma vida. Mas uma vida deformada. Tudo é vida. Você vê que como tudo surgiu da planície, da vida racional, é vida, não acaba. Agora, depois que é feito um habitante do mundo racional, aí não transforma. É uma coisa Definitiva. definitiva. Aí tem estabilidade. Por isso o progresso no mundo racional é um progresso essencial. É só o essencial. Falar essencial para a gente entender. É um progresso de pureza. E como na matéria não tem pureza, não tem como você fazer uma comparação. É um círculo vicioso, né? É. Aí a gente tem que entender da nossa maneira. Então assim que faz esses eclipses. Mas como eles explicam lá na televisão, não é. Não tem como você. Não vai contrariar eles, deixa eles descobrir no livro. O primeiro volume vai dar um apanhado só disso aí. Dá só um pouquinho assim para você. Mas o pai fala assim, da maneira também que dê para quem vem pesquisando aceitar. Aí a pessoa aceita, malemar, porque aproximou do que eles fazem experiência. Aí se eles se aprofundar no estudo, eles vão chegar à conclusão que realmente não tem condição de ser humano descobrir o que pensa. E o pensamento não foi feito para isso, para acertar. Foi feito para lapidar o ser humano, para preparar o ser humano para a fase racional. Então esse é o objetivo do pensamento. O primeiro objetivo do pensamento foi fazer o ser humano entender e compreender a origem através do alfabeto astrológico, dado pelo astral superior. Se ficar só desse daqui e voltar, seria mais fácil. Mas Eles procuraram outro caminho, né? procurar outro caminho. E quem mudou isso aqui foi as estrelas. Entendeu? O giro das estrelas mudou o alfabeto astrológico. Do natural para o artificial. E elas, as estrelas com seu giro magnético. Mas por quê? Por causa da deformação. Quanto mais tempo, mais deformado fica. Mesma coisa, a energia sai do Sol elétrica. Vai distanciando do Sol, vai se deformando. Vai esquentando. Quanto mais distante do Sol, seu ponto inicial, mais deformado. A energia elétrica vai virando magnética. Quando chega aqui na Terra, está quente. Aí aparece em forma de luminosidade. E essa luminosidade transforma em alimento. Transforma em tudo. Porque é uma vida. Então o raio do Sol é um corpo de vida. Bate na água, né? Aí, Começa a produção em massa. e como já faz muito tempo que saiu do mundo racional, muito tempo fora do mundo racional, está mais deformado. Por isso o pai já deu um prazo. A 22ª eternidade. Então quando chegar na 22ª eternidade, tudo tem que voltar e acabar isso aqui. Aí acaba, pronto, porque a vida é lá. Aí pronto, aí todos que é feito no mundo racional já sabem. Se desobedecer, o que aconteceu.
que é a vida lá. Por quê? Já sabe. Porque no mundo racional todos fazem uso da liberdade. E a liberdade é um poder. Por eles ser puro, limpo, perfeito, eles são os donos da liberdade. Só que eles não sabiam o que ia acontecer. No chamado de atenção, e hoje já sabe. Então, o pai fez um projeto de vida, ele faz vida na pureza. Ele fez um projeto de vida, aquela planície transformar-se em uma vida aparente, mas que tivesse condições de desenvolver e se entender. E retornar Estágio inicial. sem precisar ir lá no final, que é a 22ª eternidade. Porque todos têm que voltar, e tudo. O prazo é a 22ª eternidade. Então deu essa chance. Por quê? Porque nós não tínhamos culpa, nós era a planície. Pura, limpa, perfeita, esperando ser feito uma vida. Para poder se ganhar vida. Aí dali para cima, só quando estiver lá que a gente vai entender. Porque você está ligado a Deus. E seu Manuel foi o único que teve a coragem de vir. Ele viu os irmãos dele, ficou no astral superior, no astral inferior. E os que se materializaram com máquina do raciocínio, tudo é irmão dele, que foi feito pelo raciocínio superior. E desobedeceu. Aí, ele está vindo aqui na Terra, mas com a permissão de Deus, do racional superior. E senão ninguém tinha condições de se comunicar e se conhecer. Aí só a 22ª eternidade. Ele retornar. Como que diz? Ele pensou sem pensar. Porque o pensamento lá não existe. Quer dizer, analisou e resolveu ir. Eu vou sim. Você vai lá, mas você vai passar por uma transformação. Você vai, quando materializar, só que é ele mesmo, ele é o raciocínio. Nós temos o raciocínio materializado em forma de máquina do raciocínio, nós. E nós somos aparelho, nós somos dois em um só. São Manuel não, ele é um raciocínio que materializou no corpo inteiro. Então ele é blindado, nada atinge ele. Ele só veio aqui e fazia o cumprimento da matéria, da materialização. A pessoa achava que estava doente, essas coisas, mas não, isso aí é só jogado. Então ele materializou, ele mesmo fez o corpo dele, ele mesmo. O nosso raciocínio é um habitante do mundo racional, ele só faz a glândula pineal. Quando a natureza determina para nascer um ser humano, vem 3 energias, elétrica, magnética e a energia racional, que é esse habitante. Aí esse habitante faz a glândula pineal. O primeiro órgão a ser feito é esse. Aí essas duas faz o cérebro para proteger a glândula pineal. Aí depois ela acha que ainda não está bem, faz o crânio para proteger o cérebro. É um troço mais duro, uma casca dura. E assim forma o ser humano. Mas o primeiro órgão a ser feito é a glândula pineal, feito por esse habitante. Ele faz e fica quieto. São Manuel fez ele todo, com a permissão do racional superior. Então ele saiu do mundo racional, foi no dia 2 de setembro, 2 de setembro, numa terça-feira, o racional superior, sem precisar sair de lá, aqui mesmo, de onde ele está, ele providenciou a vinda de um habitante do mundo racional. Dia 2 de setembro de 1902. Ele providenciou a vinda de um habitante do mundo racional. De onde ele está, sem precisar sair. Escolheu o aparelho, escolheu a localidade para nascer, um habitante do mundo racional. E tudo isso aí já estava. Os profetas já anunciavam, Nostradamus já anunciava a residência do grande homem no grande milênio, que era o 3º milênio. Tudo isso aí está nas profecias de Nostradamus. Aí o racional superior providenciou a vinda de um habitante do mundo racional na Terra, no dia 2 de setembro de 1902, numa terça-feira.
providenciou. Aí quando foi no dia 23 de março do ano seguinte, 1903, dia 23 de março, numa segunda-feira, seu Manuel começou a formar o próprio corpo, um aparelho que foi escolhido pelo Racional Superior para ser a mãe dele, Dona Rosa. Aí ele mesmo fez, ele. E ali já foi uma prova para a natureza, que vivia sem se conhecer, as duas energias. Ela se perguntava, antes de tudo isso acontecer, antes da vinda de São Manuel, quando ela começou a se entender, já existia sol, lua, estrela, já existia tudo isso. Quando as duas energias começaram a ter noção das coisas. Ela foi feita das virtudes da planície da resina, energia eletromagnética, igual fez a lua. Mas precisou de um tempo para poder ter noção. Como uma criança que nasce precisa de um tempo. Depois de uma certa idade é que ela começa a ter noção das coisas. Aí ela começa a pensar. Aí as duas energias, que é a natureza, quando começou a ter noção das coisas, já estava prontinho. Sol, lua, estrela, tudo saiu. Então, ela também não sabia, vivia sem se conhecer. Igual o ser humano, nasce sem saber porquê, nem para quê, e vai levando a vida, assim ela. Mas de vez em quando elas conversavam uma com a outra, ou seja, duas energias poderosas, conversavam uma com a outra, mas de onde nós vinhamos? Como nós surgimos? Não sabia. E por ser eletromagnético também tem suas as horas de negatividade. Muitas vezes ela ficava com raiva, sem ter uma causa aparente. Como ela vinha trazendo o progresso, tinha vezes que ela largava assim, deixava só no piloto automático e ficava puta, sem ter uma resposta. Aí ela subia, a energia magnética, subia, até onde ela não ia mais. Aqui não passa, não vai mais. Aí ficava só olhando para a terra e pensando, vendo a bola lá embaixo, que é a terra, né? Os seus habitantes feitos por ela. De onde surgiu tudo isso? De onde eu vi? Ela se perguntava. Então, quando nasceu, quando começou a mãe de São Manuel, que é um aparelho feito pela energia eletromagnética, pela natureza, ela ficou grávida sem ela saber, sem as duas energias saber. Porque ela é que sabe tudo. Mas peraí, de onde vem essa gravidez? Foi nós. Aí começou a se alegrar, porque é coisa da origem. Aí ela viu que era um ser diferente. Ele mesmo fez ele. Mas acompanhando o mesmo critério dela. Quer dizer, copiando o mesmo critério dela. Esperou 9 meses, nasceu, ficou 3 dias aí dormindo. Então, dando prova para ela. E assim a natureza já ficou assim. Aí esperou um tempo para ter noção. Porque quando o seu Manuel começou a fazer o corpo dele, ele começou a perder noção do mundo racional. Ele foi avisado pelo racional dele. Você vai passar por uma transformação. Mas você vai perder a noção. Porque as transformações é assim, quando transforma uma coisa em outra, perde a noção. Mas era protegido pela energia racional. A sob guarda da energia racional. Aí quando ele estava com 32 anos já, aí que ele se ligou ao racional superior. Aí ele automaticamente lembrou, quer dizer, recordou a noção dele, quando ele estava lá no mundo racional, que foi determinado para ele descer e se materializar. Aí ele lembrou de tudo. Aí dali em diante que ele foi fazer o livro. Agora, nesses 32 anos, ele fazia toda a matéria, falava que estava pensando, mas não estava pensando, ele estava raciocinando, ele não pensava. E sabia tudo. Quer dizer, um menino prodígio, sabe tudo. Ia para a escola, já sabia, tudo que eu vou lá, já sei. Pegava um violão, tocava, parecia um professor. E nunca perdeu aula. Então, foi mostrando com essas coisas para quem odiava, né?
Ele é diferente, a pessoa é diferente. E ele, ó, estou pensando em fazer isso. Faz isso. A pessoa fazia e dava certo. Aí, seu Manuel, você tem um pensamento bom. E assim foi a vida dele. Aí ele foi vendo o astral terra, foi vendo o astral inferior. Aí ele foi vendo os habitantes do astral superior. Só que ele já sabia. Só não a noção completa do mundo racional. Aí ele via que ele era diferente. Não adoecia, negociava com isso, com aquilo, fazia jogada dos bichos para facilitar a vida do material, de quem era de matéria, fazia as amizades, era assim. Assim no dia 23 de março de 1903, o seu Manuel começou a formar ele mesmo, uma segunda-feira. Aí quando foi no dia 30 de dezembro do mesmo ano, 1903, 3 horas da madrugada nascia seu Manuel. Correram, chamaram a parteira. Olha, vai lá que a mãe, Dona Rosa, já está com dor de menino. Pra ter neném. Aí quando chegou lá, nasceu, não deu muito trabalho. Só que quando ela olhou assim, ela é acostumada a fazer, a parteira, acostumada a fazer parto, né? Corta tudo, aí quando está tudo certinho, ela vai e corta o cordão umbilical, tudo beleza, né? Aí que ela olhou, todo que olhou assim pro seu Manuel, não tinha cordão umbilical. Caçava, não olhava, não tinha nem placenta, a mãe do seu Manuel. Porque a placenta alimenta o feto, o eletromagnético. Tudo que a mãe come, transforma, vai pro sangue, aí vai alimentar o feto, que é a menstruação da mulher. E não tinha. Estranho isso aqui. Mas ela nem... Né? O ser humano nasce sem cabeça, sem perna, sem braço. Isso aqui nasceu, não tem nenhum cordão umbilical para cortar. Quer dizer, não deu nem trabalho para ela. Ele mede assim 4 dedos e corta, dá um nó. Aí forma um imbigo, depois ele recolhe. Depois a pontinha cai, e tem uns que não cai e fica aquele troço. Mas aí não serve para nada, isso aqui é só uma cicatriz. Quando foi cortado o cordão umbilical, esse Manuel não tinha. Ficou mais fácil para ela. Nascia essa Manuel, ficou 3 dias dormindo. Ficou 3 dias dormindo, para fazer a união dos 3 poderes. E assim foi a vida de São Manuel. Então ele materializou ele mesmo fez ele. É diferente de nós, todos nós temos um habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio. Então esse habitante é o dono da vida. Nós temos que dar graças a Deus a ele, porque se nós não tivéssemos ele, nós já nascia direto nas classes inferiores. Irracionais. Irracionais já está dizendo, os que não têm raciocínio. E nós ainda temos o privilégio do raciocínio. Então ainda tem essa chance de você voltar. Antes do tempo, né? Antes do tempo, antes da 22ª eternidade. Agora, esses habitantes que vieram acompanhando a deformação, deu causa à máquina do raciocínio, se eles tivessem atendido o chamado de atenção, pronto, nem isso tinha acontecido. Nessa fase aqui mesmo já acabava. E nós não estaríamos aqui. E nós não estaríamos aqui, já tinha acabado tudo isso aí. Porque já tinha uma forma fácil de puxar. Agora, quanto mais tempo fora do mundo racional, mais deformado vai ficando. Por isso o pai já deu um prazo para acabar isso aqui pronto. Porque se deixar... Então o que segura a terra, lá embaixo, ainda é um restinho de planície que está lá. Então a durabilidade dela é a 22ª eternidade. Então, na 22ª eternidade, aí tem que se voltar tudo, porque esse pedacinho vai voltar. Aí vai voltando tudo e ela vai subindo e fechando o feixe que é. Assim, então, quando a ciência descobrir que mesmo que essa experiência que eles faziam é fantasia, tinha coisa que eles não tinham resposta, eles vão se encontrar na cultura nacional. Ao primeiro volume o pai faz só um apanhado, só um resumo.
Mas como se trata da origem da humanidade, não pode ser um resumo. Ele fez um resumo para você entender mal e mal. Porque você já estava acostumado a Adão e Eva, a ciência falando que veio de uma explosão, e essa explosão deu causa à Terra, começou com os irracionais, né? Depois os animais mamíferos, primeiro não eram os mamíferos, eram outros. Assim, pela ciência fala isso. Quando entrou, depois de muito tempo, começou a surgir na Terra os mamíferos, aí que foi o ser humano, daqueles bichos, veio o ser humano, então vai fazendo a conclusão. Aí vai chegando à conclusão, aí veio a classe de macaco, que o ser humano é a evolução do macaco. O ser humano nunca foi macaco. É o contrário, você vê que o pensamento é o contrário. O homem não veio do macaco, ele vai para o macaco. Se ele descer de classe. Se ele descer de classe, ele vai para o macaco. Ele vai para as classes do astral terra, depois passar toda a hierarquia do astral terra, aí a primeira classe que ele for nascer é de macaco. O macaco pega ainda a ligação do homem. Por isso que eles falam que o homem é do macaco, por causa da aparência e tal. E ele não é. Ele vai. O processo da deformação é um processo natural e rápido. Aí, pode falar. O racional superior, ele fala nesse livro uma coisa que dá sequência em tudo isso aí que acontece com a gente. Por exemplo, ele fala que o limite seria o mundo racional. O limite dos habitantes seria o mundo racional. E que por passar do limite aconteceu o segundo mundo, como o senhor já explicou. Aí ele fala também o seguinte, que o limite do animal racional, certo? Também seria, da liberdade do animal racional, seria a vontade. Gosto, vontade e liberdade. Então, se tem a vontade, a consequência, da vontade surge a alegria. E da alegria surge essa consequência da vontade. Então, essas consequências, elas vão evoluindo numa escala muito grande, certo? Aí, por exemplo, quando o racional superior deu esse parão, certo? Com a vinda dele, a grande mudança daquela parte para cá, nunca é mais o mesmo mundo, né? Sim. Então, a limitação dessas vontades através da consciência, certo? A partir de quando, por exemplo, a gente consegue ter um controle maior da consciência, tendo através da consciência? Em primeiro lugar, conscientizar o que é a vontade. A vontade é só o estimulante do corpo. Se você tiver vontade, você faz as coisas. Se você não tiver vontade, você não quer nada. Você não tem vontade. Mas é o estimulante do corpo. Só que a vontade surgiu na deformação. No mundo racional, ninguém faz uso de vontade, faz uso da liberdade. Depois ele troca essa palavra, que o ser humano, como nós só fazemos uso da vontade, ele usou a palavra vontade para explicar no que levou ao mundo, fazendo uso da vontade, saiu do mundo racional e entrou na parte da planície. Aí você vai entender. Porque quem faz o uso da vontade são nós, é a deformação, é a matéria. Depois ele troca. Em primeiro lugar, conscientizar. A vontade é só o estimulante do corpo. Agora, existe um limite. Tudo existe um limite. Você não pode passar do limite. Se você passar do limite, você está fazendo uso da vontade. Você vai sofrer as consequências da vontade. Como o ser humano não se conhecia, ficava na dúvida. Eu vou passar do limite só com aquela intenção de coisa boa. E a vontade, às vezes, era até maior do que a competência dele. Aí fazia e se dava mal. Seguia para lá. Então a vontade é só para isso, só para dar vai, e não sabe o que é, fica em dúvida. Então tudo isso era deformação, surge da deformação. Lá não existe nada disso aí. Então, conscientizando do que é a vontade, aí vem o limite das coisas. Aí como o ser humano criou a lei é só para não fazer, para não passar o limite. Se passar do limite, é lapidar pela lei. Cobrando as consequências. O ser humano já freia ali nas leis. Não vai ser um fora da lei. Se você for um fora da lei, você vai ser lapidado. Então foi criando tudo isso aí dentro da deformação.
Esses habitantes, fazendo uso da vontade, saíram e acompanhando a deformação, eles também foram chamados a atenção. Mas como ele achava que não ia acontecer nada, não aconteceu, porque eles estavam do mesmo jeito, do jeito que eles saíram. Mas ganhou essa missão. Materializar no máquina do raciocínio. Aí eles têm que obedecer. Se eles não quiserem obedecer, eles também coisa. Mas ele vê que a desobediência não dá bom resultado. Porque nós estamos aqui. Aí tem que continuar a materializar, respeitando a natureza, a materialização. Aí, como aqui é tudo na deformação, tem que respeitar até a própria deformação, tem que respeitar. Tem um ponto, por exemplo, na leitura, todo estudante, eu acredito que acontece isso. Ele vai ficando neutro em muitas coisas, inclusive da própria vontade, de uma certa forma. Certo? Eu penso que com o tempo a pessoa vai eliminando essa parte. Isso é um processo natural. Porque você vai se conhecendo. Em primeiro lugar, a gente tem que se conscientizar que nós estamos fora do nosso estado natural, que é de planície racional. E nada adianta você ficar aqui. Você pode se encher de matéria, ser rico na matéria, mas vai chegar uma hora que você vai transformar. O tempo não para. Cada dia que se passa, você fica mais velho. Quanto mais velho, mais dificuldade vai encontrar para viver. E vai para algum outro lugar. E você se conhecendo, você sabe que vai voltar para o seu estado natural. Nunca mais você vai sofrer. Você vai escolher isso. Em primeiro lugar, conscientizar e fazer as coisas certinhas, porque você está se conhecendo. Aí é que você vai ver os defeitos da matéria. Você vai usar o que serve para você ou não. Isso aqui serve para mim. Outra vez, enquanto as coisas não acontecem, eu vou usando. Você vai só encher linguiça até se imunizar. E se está consciente das coisas da deformação, que só vai lapidar. Então isso é que não mudar. Então o esvaziamento que parece no ser humano, através do conhecimento, de uma certa forma, a falta de estimulante que é a vontade, certo? Também é um processo natural para poder conviver de forma mecânica. Fazer o que tiver que ser feito é por aí. Aí você vai trocando, em vez de você fazer uso da vontade, você vai fazer da liberdade. Mas uma liberdade com limite. Porque você ainda está na deformação. E se você imunizar, aí sim, você vai fazer o uso da liberdade como no mundo racional. Só recebendo as orientações racionais. Por isso que quando você lê os 1000 livros, eles envolvem 3 coisas. É o mapa, a bússola, não, a planta. Aí a bússola são as orientações. Tem que ser as primeiras orientações que está no livro. Até ser imunizar. Imunizando você vai receber a orientação do mundo racional. Você vai ter aquela liberdade, mas conforme as orientações. Até você voltar a ser planista e você não habitar, daí a vida é lá. Lá no 112, na página 32, ele fala. Olha, 112, ele fala a respeito das mecânicas material. As mecânicas material que vive aí, falando em cima da terra, para entender que é nós. Aí ele fala de dentro da terra, no fundo da terra e no subsolo. Eu queria que você explicasse essas 3 aqui. De dentro da terra, no fundo da terra e a mecânica do subsolo do chão. em primeiro lugar, você imagina, tem que usar a imaginação. Né? A planície, segura isso aqui. Planície é segura. Uma grande extensão ainda de planície. Acima da planície tem várias camadas. Aí vem uma camada de carvão. Aí em cima dessa camada de carvão tem
uma camada de carvão que está líquido, que é o petróleo. Aí em cima disso aí, vem uma camada de sal, mas é muito longo de sal. Em cima disso aí vem uma camada de terra com várias camadas. Agora, tudo isso aí existe bichinho. Esse bichinho é vida. Nasce ali, vive ali. Porque a água infiltra, feito pela água, a água vai infiltrando. Vive em uma eternidade, a água em cima da terra, cada vez juntando, vai passando. Aí vai passando de gordinha em gordinha, e ali vira um bichinho. E aquele bichinho vive aquela vidinha dele ali. Então tudo isso aí tem movimento. É a mecânica. A mecânica é movimento. E é o movimento desse bichinho, é a mecânica. Agora a Terra tem várias camadas. E lá para cima também tem uma camada de sal ainda, feita pelos vulcões, está ali também. Mas esse sal é diferente daquele sal que está lá embaixo do outro. Esse sal aqui já é provocado pelo vulcão que existe no fundo do oceano. E ele solta aquele sal, com a lava que ele solta, ele contamina toda a água, fica a água contaminada de sal. A água do mar fica salgada. E também não para de ficar agitada porque os vulcões é de noite. Então a gente tem que dar graças a Deus, esses vulcões estão em erupção de noite. Porque ele está ajudando a Terra não explodir. Aí ele está de noite soltando. Aí a água do mar fica agitada. E quem controla isso aí? A Lua. A Lua que controla. Porque ela é o ponteiro que regula esse barco. Aí regula isso aqui. Aí quando o troço está passando do limite, esses vulcões não estão dando conta, aparece outro fora do mar, soltando lava. Aí se mata e toma para ele. Porque é a segunda linha de defesa para não deixar a terra explodir. Aí forma o vulcão soltando lava, fica bonito. Seria o espetáculo da natureza. Mas não está aliviando a barra da terra, que cada vez mais vai esquentando. A energia sai do sol elétrico e vai se distanciando e vai esquentando. Aí aqui, vamos supor, aqui o sol, ela sai elétrico do sol. Ela vai distanciando do sol, vai esquentando, porque ela vai se deformando. Cada vez vai deformando, ela fica mais quente. Aí aqui está mais frio, e que aqui está mais quente, porque está mais deformado. E assim vai. Aqui na Terra está mais quente do que lá em cima. E está mais deformada. Tanto é que dá o claro, a luminosidade. E ela infiltra na Terra. E vai deformando até lá embaixo. Chega lá na planície, a planície segura. Então o troço está e a planície está segurando e está escapando pelas mãos. Então por quê? Porque é o fim da matéria. Que há 1000 anos atrás iniciou o princípio do fim da matéria. 1000 anos depois, que é hoje, estamos no fim da matéria. Ainda tem 7 eternidades que a planície está aguentando isso aí. Então a planície está sendo lapidada. Ela está segurando a barra da Terra. Então a Terra está cada vez mais quente. Aí tem os vulcões que aliviam a barra. Aí quando esse aqui não está dando conta, surge outro, mas aí fora do mar. Você vê o vulcão soltando lá, bonito, lá, não sei o quê. Aí você diz, olha lá, você tem que bater palma para aquele vulcão, porque ele ali está como se fosse um buraco de emergência. Só explode quando aquilo não está mais aguentando. Aí lá explode, aí sai. Aí alivia, aí depois fica tudo quieto. Aí vai juntando de novo. Mas esses outros, que tem embaixo do mar, não param. Por isso que a água do mar fica sempre agitada. Então tem esse controle. E a Lua controla, a Lua vai controlando esse vulcão. Porque ela é o ponteiro das 7 partes do ser humano e da natureza. Aspirando a natureza. Quando a natureza viu, isso aqui já estava tudo pronto. A natureza é 2 energias.
Ela vai comandando, cuidando daqui, cuidando dali. Mas ela não é a dona de tudo. Porque isso aí tudo é do mundo racional. Quem fez a natureza de origem racional, foi a transformação da planeta. Quando ela começou a cuidar disso aqui, já estava tudo pronto. Igual o ser humano, você nasce, você já pegou o bom andando. Você já pegou as 7 partes, você não sabe de onde ele veio, quando vai. Aqueles não contam, só para voltar um pouquinho. O sal que vem cá em cima é como se fosse a apuração ou a essência do sal lá no fundo que produz É através um sal diferente, porque é um sal de explosão. de explosão. E aí forma uma salmoura, vai dar uma explosão. Mesma coisa, a nossa respiração. Cada vez que você respira, você se destrói. Cada vez que você respira. Agora ninguém fica sem respiração. A natureza faz o ser humano para a pessoa ter 20.000 respirações por dia. Você tem por dia 20.000 respirações por dia. Se você tiver 25.000, você não chega na data que ela determinou para você viver. Sua data de validade, um exemplo, 90 anos. Você tem que chegar a 90 anos com 20.000 respirações por dia. Se você tiver 25, se for só correndo, tudo que é corrida que aparece, você vai correr, você está aumentando sua respiração. Você está se destruindo. Aí você vai ter 20.000 respirações por dia. 25.000. Aí você não vai chegar aos 90 anos. Porque cada vez que você respira, você se destrói. Agora, se você for tranquilo, só andar, que o melhor exercício é andar, você vai ter 15.000 respirações por dia. Aí você vai até passar dos 90 anos. Porque a nossa respiração é uma explosão que tem dentro das células. Junta oxigênio, que é feito pelo calor, com a substância que a gente come, dá uma explosão dentro das células. Então essa explosão é a nossa respiração. Isso vai. É uma explosão dentro das células. E essas células se destroem. É interessante como que as coisas mecânicas se comparam. Por exemplo, ela passando na minha cabeça, por exemplo, esses vulcões novos que vão aparecer, é como se fosse um furúnculo no corpo da gente, parecido, né, que ele vai enchendo e... Não, a mesma coisa é o câncer. O câncer é assim. O câncer são células que começam a ficar rebeldes uma com a outra e começam a destruir uma outra. Aí sai destruindo. Aí forma um caroço. Ela vai destruindo só aquilo ali. E ela vai subindo. Quando chega na superfície, ela esparra. Aí você ali chegou nesse ponto, esse ponto. Aí sai, dá um ouso. Aí só daqui 15 anos para começar de novo. Às vezes naquele lugar e às vezes no outro. Mas aí vai levar isso. Mas se você já descobriu e já cortar, você está antecipando. Ó. Você está morrendo porque você está sendo retardado. Teria que evoluir primeiro para depois Deixar o ciclo. Se você deixar, aí quando explode, saiu tudo, aí está na hora de se cortar e fazer o ferimento. Cortou. Igual um furúnculo, vai saindo, vai. Quando ele estoura, aí se cura. Aí pronto, aí só já tinha tanto tempo. Mas o câncer é uma coisa programada pela natureza através do mapa já, né? Sim, porque tem que morrer. Quando você nasce, você tem que morrer um dia. Se todas as doenças tivessem cura, tudo morrer. Mas na maioria dos casos, como é dívida, a natureza já Não, aí dívida é outra coisa. A natureza, aí ela vai relacionando. Ela não vai morrer com tantos anos, mas com câncer. Mas vai chegar no ano, na data determinada que ela fez. E se você passando a se conhecer, tendo esses cuidados, aí você até passa. Mas você nem lapida, porque o que vale é o saber. O saber. Você não sabe, vai virar a cabeça dos outros, e fica fazendo experiência. Um dá certo, outro não dá. Cada um é diferente. E cada dia que passa, eles querem tratar das coisas mais precoces, né? Em primeiro lugar, se conscientizar que você está fora do seu estado natural.
só em você estar fora do seu estado natural, você já não tem o direito de viver. Se você está fora do seu estado natural. Agora que a natureza que fez aqui, para você não tem o direito de viver. Mesma coisa, o natural do peixe é na água. Se tirar o peixe fora da água, ele perde o direito de viver. Ele tem que viver dentro da água. Mas para ele viver dentro da água é cheio de lapidação, é um peixe comendo o outro. O tubarão quer comer os outros. E ele, dia e noite, com medo e assustado, desconfiado de tudo. Você olha, o peixinho tranquilo, mas esses tranquilos que estão no aquário, né? Mas se está no mar ou no rio, ele não sabe o que vai encontrar. E eles dormem também, ele fica lá dormindo com um aberto ou outro fechado. De repente aparece um querendo comer ele. Aí, ó, e com um grandão, ele corre, o grandão corre mesmo atrás e pega. Tem uns que batem o grandão porque tá gordo, né? Ele corre, e o grandão corre pouco. Aí essa lapidação de noite, esse sofrimento de peixe, de tubarão, de tudo que é troço que dá na água, caranguejo, vê o outro se enfia lá dentro na terra, fica escondido. Aí tem um caranguejo maior que come ele. Entendeu? É um inferno. É 24 horas dentro do inferno, as classes inferiores. Vegetal lá crescendo e tal, e passa lá uma formiga, vai comer as folhas. Opa, encontrou comida, vai comendo o vegetal. Muito porque ele sente tudo ali. As formigas comendo as folhas e ele sente aquela dor. Como você, nasce um bichinho, você fica coçando, ferroando, escorujando, você fica agoniado com aquilo. Até jogou um remédio para matar. Assim é o vegetal. Que não pode jogar remédio. Aí faz. E você pega ele, tira, pô, vai comer ele. Ali na página do Histórico 272, o pai fala o seguinte: a causa da existência da Lua, as virtudes perdidas da água e da terra. Aí ele repete aqui embaixo: a causa da Lua, as virtudes perdidas mais da terra do que da água, e por isso a Lua é a parte magnética mais forte. Sim, são as virtudes da deformação da água e da terra. Quer dizer, já é água e já é terra. Quanto mais tempo, mais deformado fica. É o que dá a luminosidade da Lua. Ele está falando dos quartos da Lua. Agora, a causa mesmo da Lua são as virtudes da planície e da resina. Formou a Lua sem os quartos. Mas, como ele está falando aí, ele está falando dos quartos da Lua. São as virtudes da deformação da água e da terra. Quando se refere que ela recebe mais parte da magnitude da terra, a luminosidade A da luminosidade da Terra, cada vez se deforma mais. Então a Terra é o ponto de concentração de tudo, que concentra na Terra. A Terra é o centro do universo da Terra. Tudo gira em torno da Terra. A Terra não roda, não mexe, nem tem eixo. Tudo é pensamento que arrumou isso aí para o estudo feito pelo pensamento para lapidar. Então a Terra é o ponto de concentração de tudo. Mas ela solta a deformação. Vamos supor, aqui está, aí ela, com essa deformação, aqui está a Lua. A deformação da água e da Terra forma os quartos da Lua. E a Lua vai juntando, acumulando. Mas essas outras vai passando das estrelas. Aí rumo da onde? Nos planetas. Eles estão embaixo. Ele ainda recebe essa carga da Terra. Aí forma aquela luminosidade dele. Você vê a luminosidade do planeta. Essa luminosidade é a mesma coisa da luminosidade da Lua, que vem da Terra. É a deformação, são as virtudes da deformação da água e da Terra, que acumula na Lua e vai enchendo. Parece aquele filetinho e vai enchendo até ficar lua cheia, bem clara. Mas ela continua soltando, mesmo que a Lua segurou, ela segurou só aquele pouco, para depois ela mandar para a Terra de volta. E os outros ficam passando, mesmo que está no minguante, a Lua está minguante. Ela tem que esvaziar, ela manda para a Terra de volta, porque ela acumulou.
mas está saindo da Terra também, passando da Lua. Aí forma as estrelas, e ainda passa mais ainda. Encontra os planetas que estão na reta. Aí recebe também essa carta. Mas nessa hora aquela claridade que a gente olha, às vezes o pessoal, uma estrela grande, estrela d'alva. Estrela cadente. Aí você vai lá, o que é estrela cadente? Estrela que cai. Só isso. Mas não é estrela, são virtudes da deformação. Aqui, no 85 do histórico, na página 68. O pai fala da mecânica racional deu origem à causa da mecânica material. Na mecânica material deu origem à causa da mecânica celestial. Você pode explicar melhor em relação a isso? Então, mecânica é o movimento. A importância das mecânicas. A importância desse movimento racional é a mecânica racional. Os movimentos dos irracionais deu causa à mecânica material, que é a Terra. E a mecânica material deu causa à mecânica celeste. Fez a Lua, fez o Sol, fez a Lua, fez as estrelas, essas coisas assim. Agora existe o movimento dela, o movimento da matéria, é a mecânica material. A importância que é a lapidação, a importância da mecânica material, a lapidação da matéria, preparando o ser humano para a fase racional. A mecânica celeste, os movimentos dos astros, os movimentos tudo, preparando o ser humano também para a fase racional e o entendimento. Então a mecânica é um movimento, a importância desses movimentos. E a mecânica material que está incluída, e a mecânica racional, que está incluído o conhecimento racional, que é os movimentos racionais. Está o livro, está os habitantes aí crescendo, aparecendo, fazendo divulgação. Então tudo isso aí faz parte da mecânica. É como o Sol faz parte da mecânica racional. Ele foi feito das virtudes irracionais. Mas ele está na mecânica celeste. Mas ele faz parte da mecânica racional. Ele está na mecânica celeste. A Lua faz parte da mecânica da Terra. Mas está na mecânica celeste. Ele está lá em cima. São três poderes representando as três mecânicas. Mas os três poderes reunidos, que é o Sol, a Lua e as estrelas. Representa as três mecânicas. Mecânica material, mecânica da Terra. E as virtudes da água e da Terra formam os quatro da Lua. A mecânica celeste. Aí nesse caso ele está falando das 5 estrelas, que é o que fez o Cruzeiro do Sul. As primeiras estrelas foi feita pelas virtudes da planície da resina. Essas virtudes da planície da resina formou 5 estrelas, que é o Cruzeiro do Sul. Desde que foi pronta, nunca mais se acabou, está bem aí. Aí ficou sendo um marco histórico do mundo racional. As 5 estrelas ficou assinalando um acontecimento, que é o terceiro milênio. Então, esse assinalando o acontecimento, já é o início para ele falar isso aí na reta. Na reta ele fala isso aí. A formação dessas estrelas já é o começo da fase racional. Ele já estava formando aqui embaixo e já houve o começo da fase racional. As 5 estrelas no céu do Brasil. Ficou sendo um marco histórico do mundo racional. Ali já é o começo da fase racional. Quer dizer, já formando isso aqui, já está o início da fase racional. Então, quando o pai reflete na tela as estrelas, e tem hora, por exemplo, 204. 204 ele vem só falando da causa, mas tudo rápido. Causa do Sol isso, causa da Lua isso, causa das estrelas isso. Aí ele fala, causa das estrelas, as virtudes da planície da resina. Aí daqui a pouco ele fala outra coisa, aí ele fala novamente estrela. Você diz, já falou lá, mas não é. Ele fala a causa das estrelas, as virtudes da deformação da água e da terra. Você, peraí. Aqui ele falou que é a causa das estrelas,
são as virtudes da planície da vizinha. O Lons 2 já falou de novo que a causa das estrelas são as virtudes da deformação da água da terra. Isto é, tem diferença. As primeiras estrelas foram feitas virtudes da planície da resina, que é o Cruzeiro do Sul. Ali já é o começo da fase racional, nunca mais se acaba, só na 22ª andar. Assinalando o terceiro milênio, que já faz 80 anos que está aí. E as virtudes da deformação da água e da terra, que formam as estrelas todo dia. Todo dia forma estrela, as virtudes da deformação da água e da terra. E ela fica, tem sua durabilidade, fica lá e depois com seu giro, depois ela transforma em outra coisa. Aí vem novas estrelas. A virtude da deformação, porque uma deformação está sempre. E o Cruzeiro do Sul está no céu do Brasil. Assinalando tudo isso aí, ser humano estuda lá bonito, o Cruzeiro do Sul, outro chamava Estrela Guia, né? Mas o Cruzeiro do Sul, antes de existir GPS, eles se guiavam pelo GPS, eles se guiavam navegando no mar aberto, lá no século XVI, por aí, eles se baseavam pelo Cruzeiro do Sul. Esse era o guia dele, Estrela Guia. Aí eles viam os países que estavam localizados mais ou menos nessa região do Cruzeiro do Sul. Eles se baseavam onde é que ele estava, eles se perdiam no mar. Caçavam o Cruzeiro do Sul. Então era tudo oiro. Hoje não, é GPS,